aqui, irmãos, ele tinha essas crises. E o pai desse menino vai trazer ele para os discípulos, para que eles orassem por ele. Mas os discípulos oraram, né? E não aconteceu muita coisa. De repente traz aquele menino para Jesus. E foi quando o Senhor ele repreendeu aquela enfermidade, aquele espírito. E ele então vai dizer, né, ó geração incrédula, até quando eu estarei com vós e vós sofrereis? Esta graça, ela não sai se não for com oração e jejum. Amém? Então você precisa entender que há algo que sobrevém sobre a nossa vida, que não vai ser solucionado pelo médico. É algo de origem espiritual. E muitas das vezes nós não queremos pagar o preço da oração. Essa casca só sai com oração e jejum. A arma que nós vencemos é a oração. É o jejum. É a palavra de Deus. Quando o Senhor vai dizer para os discípulos, ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Porque enquanto Jesus estava lá, ele estava lá fisicamente. Mas em outro texto ele vai dizer que chegaria um tempo que ele não estaria presente. E nesse tempo, a igreja precisaria jejuar. Principalmente os que congregam aqui. Hoje é o 4º ano da campanha. Quem fez um jejum hoje? Glória a Deus, aleluia. Vocês estão entendendo? É a única maneira. Jesus estava dizendo para os discípulos que eles não conseguiram expulsar aquele espírito porque eles não estavam em jejum. Que aquela casca só saía com jejum e oração. Geração incrédula. Ele estava dizendo isso para os próprios discípulos. No texto de Jonas que eu li, no segundo texto, lá no capítulo 3, você viu que uma nação, uma cidade, foi proclamado sobre ela um jejum. Um jejum para que comovesse o coração de Deus. E ele se arrependesse e não fizesse o mal que estava previsto para ser feito sobre aquela cidade de Nínive. Irmãos, o Senhor vai chamar os discípulos de geração incrédula. E isso, irmãos, igreja do Senhor, é para nós refletir esta noite. Será que não há momento em nossa vida que também estamos sendo incrédulos? Será que na nossa vida nós não estamos, aleluia, quem sabe em algum momento deixando de fazer aquilo que era para ser feito? Porque todas as vezes que eu faço diferente daquilo que Deus ordena para que eu faça, consequências, prejuízos, bênçãos são retidas. Tem base bíblica que eu lhe citei. Fica para alguém que está do seu lado e fala assim para ele: levantar para ir. Fala forte. Vai para ir. Levantar para ir é melhor do que levantar para fugir. Cuidado. Não fuja daquilo que Deus tem para sua vida.
irmãos, que o Senhor vai chamar Jonas. O Senhor vai olhar para Nínive, irmãos, e o pecado daquela cidade era tão grande. Os pecados mais absurdos que se possa imaginar tinha naquela cidade. Irmãos, Deus olha para aquela cidade e Deus sempre vai levantar alguém, sim ou não? Sim. Deus sempre vai usar alguém. Eu estava ministrando semana passada em algum lugar que eu não me lembro. E no meio da mensagem Deus colocava no meu coração assim, que Deus sempre vai levantar alguém no nosso caminho para nos ajudar. Deus sempre vai levantar alguém para nos alertar. Deus sempre vai levantar alguém para nos falar algo da paz do Senhor, como o caminho não é por aí. E Deus agora vai levantar Jonas, irmãos, e vai dizer: olha, Jonas, eu preciso que você vá a Nínive e prega contra aquela cidade. A Bíblia diz, irmãos, que ao invés de Jonas levantar para ir, ele levantou para fugir. Ele vê um navio, ele compra a passagem, ele monta no barco e ele vai para um destino diferente. É como se fosse para ele ir para cá e ele vai para cá. Era para ele ir para Nínive e ele vai para Tarso. Aleluia. Irmãos, um dia que o homem, talvez você que está aqui nesta noite, que já serve ao Senhor, mas por que não dizer um dia que nós aprendermos viver debaixo da direção de Deus, as coisas da nossa vida vão mudar. Glória a Deus. Glória. A Bíblia diz que Jonas vai para